Meus queridos, tudo bem? Estamos de volta dando sequência ainda ao estudo de competência. Na aula de hoje, gente, nós vamos estudar sobre um outro critério para o estabelecimento da competência, que é a competência territorial, ok? Então veja que com relação à competência territorial, nós não vamos ter tantas complicações quanto nos critérios anteriores e vamos finalizar também ainda na aula de hoje algumas causas de modificação da competência. Então vejam vocês que a competência territorial, ratione loci, por que eu vou usar esse nome latim, que é o que cai em prova, né? Então, a competência territorial, a sua regra geral para o estabelecimento, está prevista lá no artigo 70 do Código de Processo Penal. Então veja, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então veja que o primeiro detalhe com relação à competência territorial é que ela se utiliza da teoria do resultado, ok? Então veja que com relação àquelas regras estabelecidas no Código Penal, o Código de Processo Penal trata de forma diferenciada. Então vejam que aqui nós temos a teoria do resultado. Ora, vai se contar como local adequado para processo e julgamento aquele em que houver de ter se consumado a infração, ou se ela for tentada no local em que cessaram os últimos atos da tentativa, ok? Veja que, por outro lado, os parágrafos 1º e 2º, eles adotam a teoria da ubiquidade, com relação ainda à fixação da competência com base no lugar da infração. Então vejam, no caput regra geral, nós temos teoria do resultado e nos parágrafos 1 e 2 nós temos teoria da ubiquidade. Então vejam que são as exceções. Primeiro, se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora do território nacional, então são crimes à distância, concordam? A competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então veja, nos crimes à distância, o regramento para a fixação da competência em razão do lugar é diferente. Nos crimes à distância, a competência é determinada pelo lugar onde houver sido praticado o último ato de execução no Brasil, não no estrangeiro, ok? E aí no parágrafo 2º também ainda para complementação, que é a exceção. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir o resultado. Então veja, se eu tenho um crime à distância saindo do Brasil para o estrangeiro, nós vamos adotar o parágrafo 1º. Se eu tenho, crime à distância de fora para dentro, sendo que o último ato de execução foi lá fora, também nós vamos trabalhar aqui com a ubiquidade. Só que aqui o juiz vai ser quem? Juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado, ok? Então vejam que esses dois parágrafos trabalham com a teoria da ubiquidade, que é a exceção. Então como memorizar isso aqui? Sempre que houver essa questão de fora do território nacional, tá? Se tiver a nomenclatura território nacional, você vai lembrar na hora, competência diferenciada. Falou território nacional, lembrou de crime à distância, tá? Os dois parágrafos tratam disso. E aí, na sequência, nós temos uma outra exceção, mas aí uma exceção que foge da questão dos crimes à distância. Veja,
quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições. Então a gente está no Brasil. E aí nós temos cidades limítrofes. Ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência é prevenção. Então nós temos, primeira hipótese, incerteza de limite territorial. E quando houver o quê? Incerteza da jurisdição. Então, às vezes é um trem. Primeiro é um trem, né? Um crime praticado no meio do mato, uma fazenda, com umas divisas, tudo complicado, você não sabe onde que foi o quê. Incerteza do limite territorial. Agora, muitas vezes, incerteza da jurisdição, cidades limítrofes, quem praticou qual crime, onde que foi, né? Foi na cidade A, na cidade B, foi em cima da ponte. Então, veja, nesses casos, prevenção. Então, esse critério da prevenção, ele é utilizado quando, pela leitura do caso concreto da questão de prova, houver dúvidas no tocante a limite territorial ou incerteza da jurisdição, ok? Então, pô, professora, tem como explicar isso melhor? Gente, isso aqui é decoreba puro, não tem que explicar não, gente. É decoreba. Cidade limítrofe, incerteza, critério, prevenção, exceção. Então, veja que o artigo 70 traz no caput uma regra, que é a teoria do resultado. Parágrafo 1º e 2º trata dos crimes à distância. E parágrafo 3º trata da incerteza no tocante à jurisdição, ao estabelecimento da jurisdição, ou por cidades limítrofes, ou a questão do limite territorial propriamente dito. É isso, tá? Agora, veja com relação ao crime que é praticado em local desconhecido. Veja, aí nós temos o 72. Então, às vezes você tem, né? Vamos pegar lá, por exemplo, um crime de ocultação de cadáver. Porra, se você acha um corpo enterrado em um lugar e ele foi ocultado, provavelmente alguém pode ter matado aquela pessoa. Mas muitas vezes não se elucida num primeiro momento onde foi que essa pessoa foi morta. Então você tem um local da consumação do crime de homicídio desconhecido. Você não sabe. Então, nesse caso, como que vai estabelecer qual é, né, o foro competente para processo de julgamento? Artigo 72. Então, vejam, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á por onde? Domicílio ou residência do réu. Agora, veja, nesse caso, você tem que minimamente saber ou ter indícios de quem é que tenha praticado esse crime de homicídio. Muito embora não se saiba onde a pessoa tenha sido morta. Vamos usar esse exemplo que é mais fácil. Beleza. Então, se você não sabe o local da infração, competência se regula pela residência, domicílio do réu. Qual é o detalhe disso daqui? Anotem no seu código. Réu, gente. Na prova eles colocam vítima sempre. Sempre. Isso aqui toda hora. Não, vítima não. É réu. Ok? Então veja, se o réu tem mais de uma residência, prevenção, sempre que tiver incerteza, muitas possibilidades, muitas probabilidades, prevenção. Então se ele tem várias residências ou domicílios, prevenção. Se o réu não tem residência ou não se souber onde ele está, quem vai ser competente? Quem primeiro tomar conhecimento do fato. Quem toma primeiro conhecimento do fato? Quem realiza o primeiro ato decisório. Então, por exemplo, vamos pegar lá esse crime de homicídio vinculado a essa ocultação. Então, né, realizaram-se diligências mínimas, constataram-se que esse corpo, essa pessoa foi morta, tá enterrada com um tiro na cabeça, é provável, a probabilidade que ela tenha sido morta, assassinada, beleza. Né? A vítima tinha muitos boletins de ocorrência lavrados em desfavor de fulano de tal por crimes de ameaça, lesão corporal. Então ela tem um histórico
né? E essa pessoa contra quem ela lavrou esses vários BOs recai uma fundada suspeita, né? Várias lesões corporais, eles sempre brigavam na rua, eram inimigos declarados. E, inclusive, não era naquela cidade que o corpo foi encontrado, era numa cidade vizinha. Beleza. Então, o que vai acontecer? O delegado vai começar a investigar, tal, e vai achar por bem a decretação da prisão temporária desse réu. Desse réu não, aliás, desse investigado. Desse homicídio do tiro na cabeça. Então, veja, quando o delegado distribuiu o pedido de prisão temporária e nós tivermos isso aqui, essas hipóteses, então não se sabe onde ele mora, tá? Não se sabe o paradeiro dele. Quem que vai ser o juiz competente para analisar? O juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Quando o delegado distribui o pedido de temporária, muitas vezes ainda não se teve a instauração do inquérito. Então o delegado ele instaura o inquérito por portaria, vários boletins de ocorrência, junto com, né, claro, a notícia criminal do homicídio da pessoa morta. E o delegado representa pela prisão temporária. Manda para quem? Para o juiz. Distribuiu. O juiz vai decidir sobre essa prisão. Então veja, quando o juiz tomar conhecimento no tocante a essa representação, ele é o juiz prevento. Ele é o juiz que primeiro tomou o ato decisório. Veja que não basta simplesmente distribuir para o juiz não decidiu ainda. Diferente do processo civil, aqui o juiz ele tem que decretar a prisão temporária do cara. Aí ele se tornou prevento. Enquanto ele não tomar ato decisório, ele ainda não é prevento, embora aquela representação tenha sido distribuída para ele, tá? Esse critério de distribuição não se aplica aqui no processo penal, aqui é ato decisório, ok? Então ele vai se tornar prevento quando ele realizar o ato decisório. Tudo bem, gente? Então esses são os detalhes quando não se sabe onde foi a consumação do crime propriamente dita, ok? Também outro detalhe, foro de eleição na ação penal privada. Então veja, nos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, existe uma peculiaridade, ok? Tá? Então veja, nesse caso, o querelante, lembra a ação penal privada? Então nós trabalhamos aqui com querelante, que é aquele que propõe a queixa-crime. Ele vai poder fazer o quê? Preferir o foro de domicílio ou residência do réu. Então suponhamos que vem uma pessoa aqui na LAC, na sede, e falou para mim assim: professora, a senhora é uma biscate. E aí, quando ele fala isso para mim, que é uma injúria, gente, isso aí, atribuição de qualidade negativa, quando ele me fala isso, o que acontece? Eu penso, pô, já espalhou, né? Já tá sabendo? Mentira, claro que não, vou ficar ofendida na minha honra subjetiva. Mas suponhamos que essa pessoa que imputou essa injúria contra mim, ela more lá numa comarca lá no interior, longe daqui. E eu posso, ao propor a minha queixa-crime contra essa pessoa, ao invés de propor aqui na capital, eu posso propor onde? Lá na residência ou domicílio dela, onde ela reside. Então veja, ainda quando conhecido o local da infração, onde que foi a injúria? Porra, aqui o cara me xingou aqui. Mas se eu quiser, se eu preferir, posso optar por propor a queixa-crime na condição de querelante lá na residência ou domicílio do réu, ok? Então, muito detalhe, muita atenção, perdoem para esse detalhe, né? A pessoa ela é retardada, já comecei a aula com retardada com esses exemplos, tá, gente? Vocês me desculpem, mas tem dia que o pessoal não tá acompanhando muito ali na coordenação, eu falo essas bobagens, tá? Não leva a mal não, a tendência é piorar, não tem como melhorar. Isso aí é uma coisa, né, que acontece. Então veja que essa é a disposição do artigo 73.
Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o local da infração. Então, nessa hipótese é diferente. Aqui, o querelante vai poder optar. Por isso, nós denominamos de foro de eleição, porque a suposta vítima, ela elege o foro competente para processo e julgamento, ok? Agora, temos algumas questões importantes ainda com relação a esse critério para o estabelecimento da competência para processo e julgamento com relação a alguns crimes, tá? Então, trouxe para vocês já aqui os bizus. Primeiro detalhe: crime de estelionato praticado mediante falsificação de cheque, ok? Aqui, quem vai processar e julgar é o local em que houve a obtenção da vantagem ilícita, onde o cheque falsificado foi apresentado. Então, veja, o cheque, suponhamos que o cheque seja de São Paulo, eu apresentei esse cheque no shopping em Mato Grosso, Cuiabá. O cheque falsificado, levei a mercadoria. Qual é o foro competente? Cuiabá, onde houve a obtenção da vantagem. No momento em que houve a consumação da vantagem, que é a obtenção da vantagem indevida, já que o crime de estelionato é um crime material, que se consuma mediante a efetiva obtenção da vantagem devida, artigo 171 do Código Penal. Veja que nesse caso vai haver a competência estabelecida lá na comarca de Cuiabá. Então veja, compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Ok? Então veja, cheque falsificado para estelionato no local da vantagem. Crime material, fixada então a competência. Independe de onde é a agência do cheque falsificado. Tudo bem? Esse é o primeiro detalhe. Beleza. Segundo detalhe, estelionato mediante cheque sem fundos. Então veja, se o cheque ele é sem fundos, na verdade, aqui o foro competente é outro. Então, o foro competente é o do local da agência bancária onde o pagamento é recusado. Então, se eu estou em Cuiabá e dou um cheque sem fundo e minha agência é de São Paulo, capital, onde eu vou ser processada e julgada? São Paulo, capital. Porque veja que não é um cheque falsificado, é um crime de estelionato mediante a emissão desse cheque sem fundos. Então, aí, onde houver a recusa, é o local da efetiva consumação. Então, veja, súmula 244. Compete ao foro do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Então, diferente do estelionato com cheque falsificado, aqui é do local da agência que o pagamento é recusado. E também temos a súmula 521. O foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Então, essas duas súmulas vêm justamente para colocar que nós trabalhamos aqui, então, com o banco sacado, o banco de origem daquele cheque sem fundos. Tudo bem, gente? Então, também esse era um detalhe importante com relação a cheque. Muita atenção nesses bizus, tá? Caem bastante em prova. Agora, afora essas duas questões, nós temos as hipóteses, agora já saindo desse critério de competência territorial, nós temos as hipóteses de prorrogação ou modificação ou alteração de competência, que são dois institutos, a conexão e a continência. Então veja, pessoal, que com relação à conexão, que possui uma incidência de cobrança nas provas um pouco maior, ela basicamente se divide em duas espécies. Então nós temos uma conexão intersubjetiva e temos uma conexão objetiva lógica material. Essa conexão instrumental ou probatória, ela dificilmente cai em prova, dificilmente ela é cobrada em prova. Existem até alguns autores que não concordam muito com ela, tá? Mas trouxe para nós aqui, né? Nós temos muitos esquemas, eu e vocês, você que está na seca, que está na merda, em casa estudando pra cacete, né? Então, mais um esquema para nós aqui.
Então, essas 3 espécies de conexão, um dos critérios para alteração de competência. Veja, conexão intersubjetiva, ela está vinculada com sujeitos. A intersubjetiva, ela pode ser por simultaneidade, por concurso ou por reciprocidade, ok? Enquanto que a objetiva, lógica ou material, ela pode ser teleológica ou pode ser consequencial. E por fim aqui nós temos a instrumental ou probatória, né, que trabalha com as hipóteses em que a prova de um crime influencia na prova de outro crime, ok? Então veja aqui, nós vamos dar atenção à intersubjetiva de uma maneira especial, visto que é ela quem possui uma incidência de cobrança maior. Então veja, gente, que na conexão intersubjetiva por simultaneidade nós temos 2 ou mais pessoas ou 2 ou mais infrações praticadas ao mesmo tempo, de maneira ocasional. Então veja que eu vou colocar aqui no quadro para vocês sobre a simultaneidade. Não cabia no slide, né? Simultaneidade. Então, na simultaneidade, nós temos 2 ou mais infrações. Ai, esse pincel tá horrível. 2 ou mais infrações cometidas por várias pessoas ocasionalmente. Reunidas. Então veja que o nome nos indica simultaneamente. Então elas estão ocasionalmente reunidas, claro, ao mesmo tempo, ser simultâneo, praticando 2 ou mais infrações. Então qual é o bizu da conexão por simultaneidade? Mais de um crime, mais de uma pessoa. Olha o nome, simultaneidade, ao mesmo tempo. Qual é o macete dela? Ocasionalmente reunidas. As pessoas estão ali, naquele contexto criminoso, praticando seus crimes, mas elas não têm um ajuste prévio, elas não têm um liame subjetivo. Então veja que nesse caso, isso é uma conexão intersubjetiva por simultaneidade. Dá um exemplo, professora. Fácil. Exemplo, saque, supermercado. Supermercado não. Saque caminhão tombado. Aqueles caminhões de mercadoria que tombam nas BRs, né? Aí a galera vai lá e começa a saquear o caminhão. Veja, ninguém ali está previamente acordado, não há um liame subjetivo. Eu tenho várias pessoas praticando vários saques, né? Estão vivenciando aquele mesmo contexto criminoso, muito embora elas não estejam agindo em coautoria uma com a outra, ok? Então os saques são realizados ao mesmo tempo. Esse é um exemplo perfeito da conexão por simultaneidade. Tudo bem, gente? Com relação à intersubjetiva por concurso, também chamada intersubjetiva concursal. Então, vou colocar aqui para nós. Intersubjetiva concursal. Ai, meu Deus, a letra da pessoa. Concursal também cai, assim, bastante em prova. Não é concurso de prova, né, gente? Deixa eu colocar aqui uma setinha vermelha. Aqui nós temos 2 ou mais infrações cometidas por várias pessoas em locais diferentes, tá? Veja que aqui há um ajuste prévio. Olha o nome concursal, de concurso de pessoas.
Então veja. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá